Oi, namastê. Tô aqui em Boston e resolvi dessa vez, que senão eu acabo ficando com preguiça, aí depois chego no Brasil, tem todo o negócio do jet lag, aí 3 dias sem fazer nada, fim de semana passeando, surfando, vendo mamãe, quando vê passou um mês e eu não escrevi nada. Sempre quando eu viajo eu prometo que eu vou ficar passando para vocês, então, alguns conhecimentos, saberes novos que eu aprendi aqui. Essa vez foram alguns dias intensivos sobre meditação e psicoterapia. Conheci a pessoa maravilhosa que é o John Kabat-Zinn. Só conheci ele por livro. No passado, em novembro, quando eu estive aqui, a gente teve uma aula à tarde com ele. Essa vez ele que organizou o evento, né? Até porque o pessoal super idolatra o trabalho dele com mindfulness. É, então, teve ele, teve mais um monte de médicos e profissionais e psicólogos falando, então, fazendo às vezes algumas análises com a mindfulness e, por exemplo, hoje teve um cara falando sobre mindfulness e psicoanálise. Então é interessante, não é a minha praia, né? Mas é bem interessante, assim, com as conjunturas que as pessoas vão criando, assim. E são pessoas, às vezes, com 60, 70 anos, assim, com muita experiência, com muita leitura, com muitos artigos, com livros publicados, todos com livros publicados, né? Mas o que eu queria conversar com vocês, que foi algo muito interessante, assim, às vezes a gente acha que a gente está num micro-universo, né, que é o do yoga, e no Brasil a gente tem essa mania, nossa, assim, eu percebo em alguns, de achar que a gente é melhor, ou só porque a gente não tá na Índia, ou só porque a gente não nasceu na Europa, ou nos Estados Unidos, enfim. Mas olha que interessante, a gente tá sempre trazendo pra a roda de conversa, pra sanga, a história de galera, vamos praticar mais, menos teoria, menos querer saber detalhes teóricos, técnicos, vamos praticar. A gente fala de yoga, a gente fala de meditação. Dentro do yoga, você sabe que eu trabalho com a restaurativa, então é uma técnica também de relaxamento, é um processo que te leva ao relaxamento profundo, físico, mental, e hoje eu me arrisco a falar espiritual também, de coração, né? De encontro, de compaixão, de empatia, de tudo isso de maravilhoso que tem se conversado aqui também. Mas assim, queria falar com vocês que é interessante que durante todo o evento foi chamada a atenção para a parte da prática. Então, assim, a gente conversou muito sobre compaixão, né? Se conversou muito sobre compaixão, de como se atende o teu paciente, o tempo que você demanda, a sua escuta, a sua presença, mas o fator compaixão, né? Como que você leva ao paciente, ou ao seu aluno, enfim, a ter amor por ele mesmo, a sentar e conversar com aquele sofrimento dele. Para não extinguir esse sofrimento, mas que ele passa a servir como uma energia que caminha do teu lado, que tá ali, ou que é passado, que aconteceu e que não tem como desaparecer, não tem como apagar, né? Mas tem como ser um grande catalisador para o seu caminho dali para frente. Então, a compaixão foi conversada em diversos vieses aqui, mas o que se repetiu em todos eles, a resposta de todos os professores e todos os teóricos era: gente, a gente não sabe a resposta para isso. A gente não sabe qual é a fórmula para você, o que você tem que dizer, qual é o fluxograma para você conversar com o seu paciente, com o seu aluno, quando acontece isso, aquela catarse, uma evocação de um sentimento, quando aparece uma dor, se a pessoa tem depressão, ansiedade, como que a gente a gente precisa que você pratique. Aí a conversa era com nós, né? Os profissionais lá de saúde que estavam lá, enfim. A gente precisa que vocês acessem isso em vocês. E se vocês tiverem a prática de mindfulness, que é o que estava em contexto, né? Se vocês tiverem essa prática firme em vocês, vocês vão de forma intuitiva, de forma criativa, com a presença, com amor, conseguir saber como responder ao outro. Não existe uma fórmula para isso ainda. Se tiver, deixa de ser tão encantador e tão mágico. E é surreal. Porque, assim, é uma conversa até que eu e o Roberto, a gente tem muito em casa. O curso de formação, isso, por favor, é algo para a gente trazer para a roda de atenção e conversar de forma madura, não é uma puxada de orelha, não é uma crítica nem nada, mas a gente, no Brasil, a gente tem um grupo que precisa muito de uma apostila. Se não tem uma apostila, não tá feliz na formação. E no primeiro dia, sabe, tem opinião já de como a aula tem que ser dada ou não, se ela é boa ou não. E a apostila tem que ser colorida e tem que ter o fiozinho tal aqui.
E, cara, uau, é tão além disso, é tão longe disso, é tão pra lá disso, sabe? Isso tudo fica como se fosse uma grande poeira no nosso caminho atrapalhando. Não é isso que vai fazer de você um bom terapeuta, um bom psicólogo, um bom professor de yoga com a restaurativa, no caso, que é o que a gente trabalha, né? É, é, não é a lista da ordem de como você, isso aqui, eu já falei com o paciente, não funcionou, isso aqui não é isso. É por isso que a gente está nesse outro caminho. Senão você tinha ido para medicina, senão você ficava lá na psicologia trabalhando todas as patologias mentais. Não é assim mais. Não é assim que tem que ser, senão a gente não desenvolve, a gente não evolui. É intuitivo. E essa intuição, ela só aparece, ela só trabalha, ela só floresce a partir da nossa prática. Então, se não tem a nossa prática, não tem, brother. A gente senta e, sei lá, procura, continua nas velhas fórmulas. E se funcionar pra ti só assim, beleza. Mas, assim, interessante que eu chego aqui e digo assim, cara, como é que eles vão fechar isso? Eles vão terminar expondo o que tem, qual é qual é né, o picture, o que a gente tem lá, qual é a realidade e how to, como que se faz, e aí? Como que eles vão se virar nisso? E eu vi os PhDs harvardianos aqui dizendo pratica e a resposta vem, sabe? A gente não vai dar fórmula porque não existe, não tem. Perde a beleza, perde as infinitas possibilidades que podem acontecer. E claro, durante todo o curso eles foram foram demonstrando e dando exemplos pra gente de estudo de caso, né? Então, uma pessoa que chegou lá, uma psiquiatra, foi super bacana. Elisa ali, ela é uma graça, ela é super poeta e tal. E ela deu o exemplo de alguns alunos, de alguns pacientes, então, né, que deram uma volta nela. Por exemplo, uma história que ela contou para mim falar e dividir isso com vocês. Uma paciente que ela estava atendendo no hospital e era uma menina, uma jovem, chegava de mochila e ela passou, né, prescreveu lá o remédio que ela tinha que tomar para depressão e tal. E essa menina ia embora, então voltava para consulta depois, uma semana depois, um mês depois, enfim. E ela ficava observando essa menina. Claro que ela recebia lá um prontuário, né? Que quando ela não estava, outras pessoas observavam. As enfermeiras faziam todos os. Quando era a época de fazer exame, todos os exames para ver como ela estava indo, os testes e tal. E diziam: nossa, essa menina está indo cada vez melhor. Ela é super inteligente, ela está lendo livros, ela está falando pra gente que está se sentindo melhor, assim. Então tinha toda essa evolução acontecendo. Ela lia o prontuário e dizia: legal, então eu vou dar uma diminuída na medicação. E depois de um certo tempo, quando ela sentou com a menina, as conversas eram muito monossilábicas, claro, né? Oi, tudo bom? Tudo. Ela perguntava pra menina: como que você tá? Bem. Você está se sentindo melhor? Um pouco. E num dado momento do percurso, 6 meses, eu não lembro, mas uns 3, 6 meses depois, ela resolve perguntar: você quer continuar tomando medicação ou você acha que você tá bem pra deixar de tomar medicação? E a menina disse: mas eu nunca tomei medicação. Mas como você nunca tomou a medicação? Eu prescrevi pra você, mandava entregar pra você o remédio. Sim, eu tomava o primeiro, saía do hospital e não tomava mais. Você vinha toda semana, aconteceu uma melhora e tal. Sim, eu vinha toda semana. Mas por que você vinha toda semana então? Eu disse: pra ver vocês. Eu precisava ser vista, né? A Eliseli então chegou a essa conclusão, doutora, que ela precisava ser vista. E aquele relacionamento que ela estava nutrindo, mesmo que fosse com a minha psiquiatra, com os meus enfermeiros, com o pessoal que faz o meu exame, era tudo que aquela menina, aquela adolescente tinha, que andava com uma mochilinha, lendo os livros dela, super inteligente, né? Então, olha que interessante, assim, não tem fórmula, né? A Elise ali é uma praticante de mindfulness, estava super presente quando conversou com ela, pelo menos nessa segunda vez, nessa segunda parte, né? E percebeu até ali, então não tinha como saber se a menina estava tomando remédio em casa, né? Mas a menina foi sincera e disse pra ela, disse assim, mas olha só, por que tu nunca falou que não estava tomando remédio? Ela falou: porque nunca ninguém me perguntou. Por que tu não falou então que tu vinha pra cá porque tu queria companhia? Porque nunca ninguém me perguntou.
Então, assim, foi muito interessante ela colocando isso como médica também, né? De que às vezes nós estamos muito ocupados com as nossas coisas, estamos muito ocupados com a nossa correria, com a nossa casa, mãe, filho, compras, contas, tudo isso, e quando a gente chega para atender alguém, a gente não está presente. Então, para notar esse tipo de situação. Se ela tivesse notado desde o início, talvez ela tivesse encaminhado para uma psicóloga, serviço social, alguns tipos de terapia em que essa menina ia poder trabalhar essa carência nela. Esse talvez esse apego não seguro, né? Enfim, e isso que é interessante. Então vários casos foram demonstrados em que não basta uma sabedoria de papel. Faz tempo que não basta. Senão, as coisas não estavam como estão hoje. Hoje, pelo menos na nossa área da saúde mental, né? Mas é nós que precisamos praticar. No momento que a gente procura uma terapia alternativa para a saúde, mesmo sendo mindfulness, cunhado pelo John Kabat-Zinn, ele é extremamente amoroso, acessível, ele fala o tempo inteiro, gente, isso é milenar. E ele tem um vídeo que eu quero achar para dividir com vocês, sensacional, ele novinho, e diz que foi super marginalizado, viu? Ele ficava dando aula e fazendo grupo de estudo em porão de igreja em Harvard. Em porão de igreja enquanto ele estudava, porque ele não era aceito, não, as histórias dele. De colocar o pessoal no chão, fazendo um movimento com o corpo, e as pessoas chorando, liberando e tal. É interessantíssimo ele fazendo isso, que as pessoas lembram muito a restaurativa pra gente, né? Então é isso. Então é esse primeiro recadinho que eu queria deixar pra gente, assim, que por incrível que pareça, a gente chega aqui, não tem todas as respostas, mas é aqui, ao contrário do que a gente pensa, que eles dizem, olha só, pratica, sabe? Não é uma imitação. Isso é legal pra gente chamar a atenção também quanto à nossa prática de asanas. Chega de imitar, chega de achar que a nossa prática de asana ou de meditação é postural. Como que eu fico, tô bem na foto, aqui, ali, deixa eu tirar um selfie, botar no Face, né? Vamos praticar mesmo. E dessa prática sairão várias respostas, vários insights. E aí você vai ler um material de novo com essa outra presença, com essa outra expansão, e vai dizer, poxa, agora faz sentido. Porque antes eu não estava entendendo, antes eu não estava nem me entendendo, antes eu só criticava, até besteiras como uma apostila de um professor. Né? Então, assim, E não pensa, tinha gente aqui no banheiro feminino reclamando do ar-condicionado, reclamando do professor tal, assim, nós somos danados como alunos, somos danados. E assim, percebe aqueles professores se exaurindo para deixar a audiência feliz, todo mundo feliz. Mas então é isso. Então a primeira coisa que me chamou a atenção, e não foi pouco, foi quase que o dia todo hoje, foi esse pedido por uma prática autêntica. Né? Não só de uma almofadinha no chão e sentar e praticar uma meditação ou mindfulness, mas que o seu dia seja vivido com atenção, né? A sua brincadeira com seu filho seja só uma brincadeira com seu filho, você sentar no metrô seja sentar no metrô, fechar os olhos e conectar com a sua respiração. Tanto que o John Kabat-Zinn, ele já deu um passão, né? Ele não chama ainda de love, ele não chama de amor, mas ele já chama de, em vez de mindfulness, heartfulness, né? Então, totalmente presente de atenção plena e com seu coração presente também. Cara, isso é sensacional. Isso é lindo demais. Tem várias outras coisinhas para compartilhar, mas então essa era a primeira, chamando a gente para prática, para prática, para prática, para prática. Se surgirem questionamentos do tipo, não agressivos, mas sabe, isso tá errado, isso não é, questiona se não tá faltando você sentar um pouquinho, sabe? Se não tá faltando assentar um pouquinho. As dúvidas, elas precisam crescer, né? As dúvidas precisam ir para um outro patamar. Não dá pra gente ficar questionando sempre as mesmas coisas e ouvindo sempre as mesmas respostas. A gente tem que começar a trazer outros questionamentos. E talvez junto com eles respostas, e talvez junto com eles alternativas. Eu acho que é esse o nosso grande papel aqui. É isso. Eu vou gravar outros vídeos se Deus quiser. Obrigada, namastê.